Glória e paz, família. Eu sou o Emerson e esse é mais um vídeo do canal Cristão Tipo Nerd. Se você chegou até aqui, seja bem-vindo. Hoje nós vamos ter o segundo vídeo do quadro Cinema com Bíblia, onde eu vou trazer um filme e vou destrinchar um pouco desse filme na Bíblia. O filme escolhido da vez vai ser o filme As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Então, se você está curioso para saber como vai funcionar, o que eu vou falar desse filme, vem comigo. Se você passou da vinheta, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative o sininho de notificação para receber assim todas as informações quando eu postar vídeos novos, fechou? Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. É claro. Apenas uma ressalva antes de ir para o conteúdo de verdade. O nome do quadro algumas pessoas vão confundir porque agora é Cinema com Bíblia, antes era palavra filmada. Então esse é o segundo vídeo desse quadro. O primeiro foi falando da Liga da Justiça. Então, só para não confundir, é o mesmo quadro, só que eu só mudei o nome. Eu achei que palavra filmada não ficou tão legal, então eu resolvi mudar. Então, em vez de palavra filmada, agora vai ser Cinema com Bíblia. Então é isso. Vamos pro conteúdo. Trolei! O filme As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, ele é o primeiro filme de uma trilogia que foi lançada lá para meados de 2004, onde eles se baseiam nas histórias do autor literário C.S. Lewis. Esse autor ele é romancista, poeta, escritor, ele é professor e ele também é teólogo, ou seja, ele é cristão. E ele tem diversas obras falando sobre cristianismo, entre outros. E claro, esse livro até parece um livro comum de aventura, mas se você assiste ele e pesquisa com um pouquinho de atenção, você vê que tem muita coisa solta no filme. Assim como outros de autores que nem são cristãos, mas acaba deixando alguma coisa ali que se você busca, você acaba encontrando. E eu vi algumas coisas no filme que eu vou compartilhar com vocês agora. A primeira coisa que eu peguei, primeiro ponto de 5 pontos que eu marquei aqui para compartilhar com vocês, é a profecia dos 4 irmãos. Porque o filme começa quando 4 irmãos que estão em período de guerra, eles são obrigados a ser mandados para casa de um parente distante para fugir da cidade onde está ocorrendo a guerra pesada. E lá eles encontram um guarda-roupa. E esse guarda-roupa é passagem para um outro mundo, um mundo mágico, onde está nevando, é todo gelo. E os irmãos, ao adentrar esse mundo, descobrem que tem uma profecia lá nesse mundo, porque esse mundo ele é regido a mão de ferro por uma rainha, que é uma feiticeira também, a feiticeira branca, e ela existe uma profecia nesse mundo onde 4 humanos, ou seja, duas filhas de Evas e 2 filhos de Adão, eles vão se unir e vão derrotar a tirania da feiticeira branca. Então essa profecia existe e a feiticeira branca ela colocou uma ordem de captura para qualquer filho de Adão ou filha de Eva que for vista nos arredores de Nárnia, que é esse país, esse mundo que fica dentro do guarda-roupa. E você pegando essa profecia, quem vai auxiliar esses 4 heróis na profecia é o leão Aslan, que pelos que são leais, ele é considerado o verdadeiro rei de Nárnia, não a rainha feiticeira branca. Ele então é o verdadeiro rei. E o que acontece? Se você analisa a história, ele poderia muito bem formar o exército dele, que nem ele junta um exército para enfrentar a feiticeira, ou seja, o exército dos meninos lá, dos heróis. Só que ele poderia liderar esse exército muito bem, porque o exército tem total respeito dele. E seguiria ele tranquilamente. Só que o filme passa a missão do quê? O inimigo, a feiticeira branca, ela não é só a feiticeira branca, ela é o mal, ela é as trevas, e ela precisa ser vencida dentro de nós. Então por isso que o leão está mostrando o caminho de como fazer, de como vencer o inimigo. Mas quem tem que fazer isso é nós. Então eu tirei uma passagem sobre esse ponto. E essa passagem está aqui em Romanos 8, do 5 ao 7. Vou ler para vocês. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte,
mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Então, o que a palavra está falando? Que nós temos que manter nossa mente cativa a Deus, as coisas boas. E nós temos que aprender isso, nós temos que fazer isso, nós não temos que esperar que Jesus faça isso por nós. Jesus já fez o sacrifício, ele morreu na cruz por nós para livrar os nossos pecados. Para que nós pudéssemos ter uma intimidade novamente com Deus, o Pai, o véu foi rasgado. Para que nós não precisássemos de alguém para interceder, para que nós pudéssemos ter contato direto. Então, já que nós conseguimos esse direito, nós temos que saber usá-lo. E se manter com a mente focada nas coisas de Deus, para assim estreitar esse relacionamento. E não ficar fazendo coisas erradas no mundo e o tempo todo, Jesus vai ser por mim, Jesus me ama, Deus me ama. Sim, eles amam você. Mas eles esperam que você também ame eles. Se você ama o mundo, como você vai amar a Deus? Então é isso que para mim o leão mostra no filme. Ele não é simplesmente ele vai lá e vencer a guerra por nós. Nós temos que lutar. E aí entra o segundo ponto dessa minha tese. Nesse segundo ponto, fica claro que a guerra é nossa. Nós temos que batalhar. A batalha é nossa. Jesus batalhou por nós, os anjos batalham por nós nos céus, contra os demônios, nas alturas, para interceder por nós, mas nós temos que batalhar aqui também. Nós temos que colocar nossa mente cativa a Deus, seguindo somente as coisas de Deus e nos fortalecendo com o que Deus nos dá, as armaduras do Espírito, com jejum e oração. Como o próprio Jesus fala, os evangelhos, quando ele cita que quando os apóstolos fracassam e expulsaram o demônio, ele fala, essa casta só sai com jejum e oração. E então nós temos que ser sacerdotes e guerreiros para combater o mal. E no filme, a feiticeira branca, o exército dela, ele simboliza o exército das trevas. Ela é o anticristo. Eu vou até falar, esse é um dos pontos que eu vou colocar depois. Então nós temos que combater esse mal aqui também. Nós temos que estar preparados e alinhados com as armaduras que Deus nos oferece, as armas que Deus nos oferece para guerrear. Então eu peguei também aqui um segundo ponto na Bíblia sobre essa parte. O segundo ponto está aqui em Efésios 6, do 11 ao 13. Eu vou ler para vocês. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Não tem muito o que falar. Nós temos que vestir a armadura que Deus nos dá, temos que usar a arma que Deus nos dá, a arma mais poderosa, que é a oração, que é o jejum, e partir para cima dessa caça de demônio. Porque Jesus fez o sacrifício, Deus está por nós, os anjos estão ao nosso lado, como Eliseu mostrou para o ajudante dele, quando eles se viram cercados pelos inimigos, que ele pediu para que Deus abrisse o olho dele espiritual, para ele ver o exército celestial que estava ao lado deles. Então, o exército de Deus está do nosso lado, mas nós temos que tomar posição para ser um guerreiro desse exército também, e assim agradar a Deus. E o terceiro ponto é a feiticeira branca. Ela é o anticristo no filme. Por quê? Ela tenta, primeiro, que Aslan é considerado o rei verdadeiro, só que ela se autodenomina rainha de Nárnia. E outro ponto é que o Papai Noel, né, Noelzão, existe na história, só que lá em Nárnia não tem Natal há 100 mil anos, por causa da feiticeira branca, que ela dominou Nárnia e impôs o inverno para sempre, lá eterno. E o que acontece? Ela começa a usar um trenó puxado por renas, igual ao do Papai Noel. Ou seja, ela não era o Papai Noel, vamos dizer assim, mas ela se fazia passar por ele. Ou seja, ela pegou a característica dele e estava utilizando, que era o quê? O trenó puxado por renas. Tanto que mais pra frente na história,
o Noel aparece lá depois que as coisas começam, o sol começa a voltar para Nárnia, tudo, o Noel aparece, por sendo puxado por um trenó, eles ficam até com medo achando que era ela. Então, ou seja, ela está se passando por Deus, ela quer enganar as pessoas, tanto que ela iludibria o Edmundo, ela engana ele se passando por bozinha, para que ele traga os irmãos, que não vai acontecer nada, e na verdade ela quer matar eles. Então o diabo é astuto e ele está ao nosso redor e derredor esperando uma oportunidade de encontrar alguém vacilante para que ele possa devorar. Então a feiticeira branca representa isso no filme. Ela é o mal, ela é o anticristo, ela é tudo o contrário a Deus, a Jesus. E eu peguei outro ponto aqui para nós lermos e meditar. Essa parte que eu peguei está em 2 Tessalonicenses 2, do 3 ao 4. Vou ler para vocês. Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo o que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Então você vê que o papel da feiticeira branca é o mesmo papel do anticristo. Ela veio se fazer passar por rei, por Deus de Nárnia. E acontece que o papel dela tentar roubar o trono do Aslan mostra como ela é o anticristo, porque o Aslan representa Jesus na história. Então ela totalmente é o anticristo. E ela lidera aqueles que ficam do lado das trevas, que estão longe da luz. Então esse é o exército das trevas, a qual o filme se refere quando menciona ela. Então nós temos que estar atento ao que o anticristo está fazendo e não dar brechas para acreditar em apostasias falsas, que muitos cristos falsos surgirão no final dos tempos. Então nós temos que estar atento ao verdadeiro Cristo. E com isso eu entro no quarto ponto, porque Aslan, ele é Cristo, ele é Jesus no filme. E para isso eu separei até 3 pontos aqui da Bíblia, e em 3 situações diferentes que apontam ele como Cristo, como Jesus. O primeiro fato que eu considero nisso é o personagem. Aslan é um leão. Automaticamente é a imagem mais crível de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o herdeiro de Davi. E Aslan é um leão. Então totalmente fica configurado o que Aslan representa no filme. E aí eu tirei o primeiro ponto referente a essa parte, que está aqui em Apocalipse 5, no versículo 4 ao 5, que diz assim: comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos 24 anciões me disse: não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. E então você fica claro que o herdeiro de Davi é o leão da tribo de Judá, é Jesus. Então Aslan é um leão. Então já fica graficamente explícito que ele é o herdeiro de Deus, que ele é o herdeiro do trono de Davi, que ele é o leão da tribo de Judá. Então fica mais explícito ainda o fato da feiticeira branca ser o anticristo, porque ela quer tomar o trono do Aslan. Então é claro que ela quer se passar por ele, ela quer ser rei no lugar dele. Ela é o anticristo querendo substituir Jesus. E o segundo ponto, dentro dessa tese de Aslan ser o Cristo, se dá ao sacrifício de Aslan. Porque Edmundo, quando chegou lá na Nárnia, ele acabou sendo ludibriado, ele foi enganado, não foi assim porque ele era mau, mas ele foi enganado, estava com mágoa dos irmãos e acabou ajudando a feiticeira, traindo e enganando os irmãos e os amigos. E com isso lá no mundo tem a magia profunda, que não é muito explicado, pelo menos não no filme, talvez no livro seja, que é regras que normam a convivência em Nárnia.
E uma das coisas que acontece é quando você trai alguém, você automaticamente vai para as trevas. Então, assim, você poderia usar a magia profunda como se fosse os 10 mandamentos. Então, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, entre outros. E para isso tem consequência. E é o que acontece em Nárnia. A magia profunda é isso. Tanto que quando a feiticeira branca vem exigir o sangue dele e fala que, pô, Asa, você se esqueceu do que diz a magia profunda, ele fica irado e fala para ela, não diga sobre a magia profunda para mim, porque eu estava lá quando foi escrita. Então o Aslan, ele é antecessor à magia profunda. Ou seja, as normas de Nárnia, ele estava lá quando foi escrita. Isso só reforça a divindade dele, porque ele estava lá quando as leis foram escritas, porque ele é um deus triuno, né? Então ele, como filho, estava lá quando as normas foram escritas. E o que acontece? Ele era puro, ele era inocente, ele não tinha feito nenhum pecado, mas ele se sacrificou em nome de salvar o Edmundo, ele deu a própria vida dele. E assim ele foi sacrificado no lugar do Edmundo. O Edmundo, com o sacrifício de Aslan, ele foi purificado, ele foi perdoado. Então o pecado que ele tinha cometido foi deixado para trás. E assim o Aslan levou o pecado dele. E assim, considerando Edmundo ali, ele é a representação da humanidade. Porque Aslan levou nas costas todo o pecado do mundo. E assim todos foram purificados. Então esse é o segundo ponto que mostra como Aslan é Cristo. E aí eu peguei um outro versículo aqui sobre isso. Esse versículo está aqui em Hebreus 10, 10. Eu vou ler para você. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Não tem muito o que dizer. Então o sacrifício de Jesus santificou e salvou o mundo, o povo, a humanidade. Foi o que Aslan fez. Com o sacrifício dele, ele salvou a alma do Edmundo que estava condenada pelo pecado. Então, só mostra como Aslan, ele é Cristo nessa história. Outro ponto que eu gravei dessa tese de Aslan sendo Cristo é que logo depois do momento que ele morre, que ele é condenado no lugar do Edmundo, passa-se uma noite inteira, né? Que daí vem você pode dizer aquele versículo, né, que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã, porque é o que acontece, as meninas ficam chorando a noite toda lá com o corpo de Aslan e de repente a pedra onde ele estava se quebra, né? Como se tivesse rompido o véu, vamos dizer assim, e ele aparece vivo e bem, e com isso eles vão partir para a guerra que já está para ocorrer lá entre as forças do bem e do mal. E nisso ele fala que não, nós vamos em um lugar antes. Com isso, os três partem lá para o castelo da feiticeira branca. Aproveitando que estava totalmente desprotegido, eles invadem lá e ela tinha um bastão mágico que ela conseguia transformar qualquer pessoa, qualquer animal, ser vivo, vamos dizer assim, em pedra. E quando o Aslan chega, ele sopra no rosto dessas pessoas que estão petrificadas e elas voltam à vida. Ou seja, ele carrega o fôlego de vida, porque ele, com o soprar dele, ele conseguia tirar o estado de pedra de todos os que foram presos. E assim ele vai salvando um por um dos que estão lá, formando um outro exército que vem para ajudar no final da guerra. Ou seja, tem algumas linhas teológicas que levantam que Jesus, de quando morreu, nesses 3 dias, ele foi e saqueou o inferno e salvou as almas. E nisso você vê que depois da morte dele, ele vai lá no castelo e consegue resgatar um monte de almas que estavam presas lá. Porque com o fôlego de vida ele salva. E eu peguei um outro ponto aqui. Esse ponto está em Gênesis 2, 7, que diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas e o homem se tornou vivo. Então, ou seja, Aslan tinha o mesmo fôlego de vida que Deus, porque ao soprar ele conseguia salvar as pessoas e tornar elas vivas. Eram seres de pedra, com o sopro do Aslan eles se tornavam seres viventes novamente. Então é mais uma tese que levanta, que comprova assim, que Aslan representa Jesus nessa história. E
isso automaticamente casa com o jeito que ele morreu, porque ele não foi só sacrificado, ele foi excomungado, ele foi ridicularizado, cortaram a juba dele como um sinal de vergonha, ele foi agredido antes de falecer e ele foi transpassado com uma facada, da mesma forma que foi furado com a lança. Então, assim, ele sofreu, foi humilhado da mesma forma, ridicularizado antes de morrer. E ressuscitou, ao final, no caso, em 3 dias, aqui foi em um dia só, em uma noite, e salvou almas cativas, usando o fôlego de vida. E isso traz o quinto e último ponto que eu gravei aqui, que esse quinto ponto é em questão do nome de Jesus, que para vencer, você só consegue vencer com o nome de Jesus, exaltando esse nome santo. E o que acontece? Quando o Aslan morreu, o Pedro não teve outra escolha senão partir para a guerra, porque ele sabia que a feiticeira branca estava chegando para tentar matar eles. Então ele se preparou, colocou as armaduras que ele tinha ganho, pegou a espada que ele tinha ganho e juntou os homens, o exército que ele tinha à disposição para enfrentar o inimigo. E quando eles estão lá preparados, o general lá, que é um centauro, está do lado dele e ele pergunta para o centauro, quando já está os times se preparando para a guerra: você está comigo? E o centauro fala: até o fim, até a morte. Então ele, antes de bradar para a guerra, ele levanta a espada e brada em alta voz por Nárnia, que é a Terra, que é o mundo, é a humanidade, e por Aslan, e parte para a guerra. Ou seja, para ele partir para a guerra, ele bradou o nome de Aslan. É a mesma coisa. Para nós, vencermos a guerra é somente no nome de Jesus, porque é o único nome sobre todo nome. Então aqui foi explícito que ele, para partir para a guerra, ele clamou o nome de Jesus primeiro, que é o nome de Aslan no filme. E assim sim ele foi para a guerra. Então eu tirei uma parte aqui também, um versículo. Esse versículo está em Filipenses 2, do 9 ao 11, que diz assim: por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, para partir para a guerra, o Pedro, mesmo ele sendo o rei, ele clamou o nome de Aslan, por Aslan. Da mesma coisa que você vai enfrentar suas guerras pessoais, suas dificuldades, por Jesus. Jesus sempre à frente, clamando o nome que é acima de todos os nomes, no céu, na terra e embaixo da terra, ou seja, em todos os lugares ele é um nome maior. Não há nome maior do que ele. Então nós temos que clamar o nome de Jesus para enfrentar as nossas batalhas. Quando você vai enfrentar um demônio, é em nome de Jesus. Quando você está repreendendo alguma coisa ruim para a sua vida ou para a vida da sua família, é em nome de Jesus. Quando você vai pedir alguma coisa para Deus, é em nome de Jesus. Então a gente sempre tem que usar em nome de Jesus, o nome de Jesus para tudo, porque é um nome santo e glorificado, santificado pelo próprio Deus Pai. Bom, então foi esses os 5 pontos que eu tirei ao assistir o filme Nárnia. Tem muitas outras partes do filme que você poderia também frisar, mas eu não vou lembrar agora. Mas eu aconselho, assim, deixo a sugestão para vocês: assistam o filme e assistam com um olhar mais crítico, com mais atenção, para vocês pegarem essas deixas aí. Talvez até outras que eu não acabei não captando, vocês possam captar também e serem edificados aí. Espero que vocês tenham curtido, sejam edificados por essa pequena palavra sobre o filme. E se você gostou, já sabe, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. E, claro, de praxe, fica com Deus. Fui!